Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez estamos aqui no nosso canal A Voz do Cerrado e recebendo meu amigo Alessandro Aquino. Tudo bom, Flávio? Tudo jóia. Muita coisa para conversar hoje, né? Olha, Alessandro, toda semana a gente tem muita dificuldade em selecionar o assunto, né? Mas hoje vamos falar sobre a visita do Bolsonaro lá na Argentina. É claro que a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque senão nós ficaríamos 3 horas né, esperando ele conclamar. Essa passagem por aqui, como já se era de se esperar, está sendo simplesmente excepcional. E eu conclamo ao povo argentino que Deus abençoe a todos eles. É importante falar por que o Bolsonaro fez essa viagem, porque ele está muito preocupado com a vitória da Cristina lá na Argentina. Só que o Macri, ele assumiu, assim, dando ao mercado a mesma esperança que o Bolsonaro deu, e hoje a Argentina está inclusive fazendo uma reforma previdenciária na Argentina. Eles fizeram a reforma da Previdência e hoje a pobreza é assustadora na Argentina. Inclusive tem gente passando fome lá. E é importante falar que as manifestações anti-Bolsonaro na Argentina foram algo assim enormes. Mauricio Macri y Jair Bolsonaro tienen solamente una verniz de diferencia, pero sus políticas son las mismas. La muerte representan odio, xenofobia, representan el machismo en América Latina y en todo el mundo. Bolsonaro no viene solo con una política de hambre de destrucción, viene con una política de violencia y persecución a los pueblos, ¿no? A la población LGBT, persecución a los afrodescendientes, o sea, es un poco de lo que está pasando acá hoy en la calle. Toda la gente que es, ¿no? O sea, que es víctima del odio de Bolsonaro, está acá rechazando a esta visita y esta función de Mauricio Macri y Bolsonaro. Inclusive a gente estava falando aqui antes, tiveram shows culturais que foram a noite inteira com milhares de pessoas participando e as pessoas pedindo que para o Bolsonaro sair do país, que ali ele não tinha que ficar porque não cabia ele, o ódio não cabia na Argentina. As manifestações gigantescas lá da Argentina contra o Bolsonaro falaram justamente isso aí. Seu ódio não é bem-vindo aqui. Mas é importante, assim, a gente tem pouco tempo. O que mais me deixou assustado não foi nem as manifestações, que eu acho que em qualquer lugar que ele for vai ser isso mesmo, é a fala dele de união das moedas. É importante falar que a Europa demorou mais de 100 anos para fazer a unificação dela, e hoje tem um problema lá dentro, porque quem paga o preço da unificação é a Alemanha. Isso. E se essa unificação ocorrer, quem vai pagar o preço é o Brasil. Né? E aí logo depois o Paulo Guedes teve que desmentir isso porque os investidores começaram a ficar preocupados com essa ideia. Quer dizer, o Bolsonaro é um idiota, né? Vamos falar a verdade. Alessandro, olha só, a deputada do PCdoB, Jandira Fegali, grande deputada, né? Boa deputada, ela escreveu no Twitter dela o seguinte, olha só, Bolsonaro não sabe nem o que vai fazer com a economia do Brasil até o fim do ano. Agora quer se aventurar em unificar a moeda com a Argentina. É um bobalhão num dos cargos mais importantes da República. Pobre nação brasileira, aí ela faz um chamado para a greve geral do dia 14 de junho. Vamos falar sobre a greve, mas antes disso, a gente tem uma divergência entre eu e você. Eu acho que o Bolsonaro não cai. A ideia é deixar esse idiota bobalhão no governo e deixar um parlamentarismo branco governar o Brasil. Então, mas se ele não cair, ele vai ser um presidente decorativo. Mas já é, ué. A discussão que existe pela queda dele. Mas ele já é. Ele não serve nem para fazer política de viagem para fora do Brasil, porque ele foi expulso dos Estados Unidos, da França, da Argentina. Você já percebeu que ele é sempre desautorizado por alguém? Sim, ué. E sabe quem que desautorizou ele agora? Quem? Sim, o presidente de fato do Brasil, que é o Botafogo. Que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados compartilhou a matéria de O Globo que diz o seguinte, o título dela, né? Bolsonaro diz que Brasil e Argentina podem ter uma moeda em comum, né? O peso real. Aí ele compartilhou e escreveu o seguinte, será? Questionou, né? Vai desvalorizar o real? O dólar valendo R$6, inflação voltando? Espero que não. Isso é uma besteira tão grande. Se você falar com qualquer economista, ele vai falar que isso é... Na verdade, isso é para tirar o teor realmente dos problemas que estão acontecendo no país. Sim. Né? E eu, por exemplo, antes aqui nós estávamos falando,
Mais complicado que a reforma, por exemplo, previdenciária, é a PEC da moda, a Emenda Constitucional 95, que vai falir o Brasil até 2022. Então, 2024 não vai ter dinheiro para pagar. Por exemplo, indo na internet, falando que subiu no pé da goiabeira e tal, isso é para jogar ilusão para a população e a gente realmente não fazer discussões que interessam ser feitas. É uma forma, inclusive, de tentar fazer as pessoas esquecerem do desemprego brutal que está aí acabando com a vida do povo brasileiro e assim, tirando qualquer possibilidade de recuperação econômica. E você não existe uma política do governo até agora implantada para resolver a questão do desemprego. Uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte: como a reforma da Previdência pode resolver o problema do desemprego no país? Tecnicamente falando, eu não consigo entender como isso seria feito. Muito pelo contrário. Você tem 3 mil municípios hoje no Brasil que dependem diretamente da Previdência para sobreviver. E a gente está falando de dinheiro para aposentar, para pessoas, ser humano. Parece que esse pessoal está querendo transformar ser humano assim, na extrema máquina. Mas essa é a história do Brasil. Essa coisa de a gente achar que o Brasil mudou não mudou. O Brasil é o mesmo desde 1500. Quer dizer, essa massa de pobres que nós temos é para servir essa elite que está aí, é para morrer da em função dessa elite que está aí. Então você tem que fazer essas ilusões, jogar essas ilusões para o povo. Por exemplo, você vê hoje as pessoas muito mais interessadas na questão do Neymar do que fazer uma discussão de desemprego, de reforma da Previdência, da PEC da morte, né? As leis contra as drogas que foram feitas. Agora, por exemplo, o Bolsonaro passou uma coisa ridícula. Você hoje pode ser compulsoriamente internado porque está fumando baseado. Então, coisas que o mundo inteiro está se começando a rever, o Brasil continua. Então, você não tem perspectiva, você não tem política, uma política governamental para o Brasil, você não tem uma política social, você não tem uma política econômica, você não tem uma estrutura para o Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, né, está sem governo. E o mercado já percebeu isso, tanto é que toda semana se diminui as projeções de crescimento. Na verdade, o ex-senador Roberto Requião já cantou a pedra. Ele deu uma entrevista, não me lembro aonde, que ele falou o seguinte: nós vamos ter uma recessão em 2019. Isso é óbvio. A atividade econômica está completamente paralisada. Não existe uma única agenda positiva para estimular o consumo, para estimular o crescimento econômico. Só essas questões relacionadas ao moralismo, à sexualidade, que no final das contas não colocam um prato de comida na mesa de ninguém. Uma coisa que eu não consigo entender é como que isso não explode. Isso é uma questão que a gente deveria ter um programa só para discutir isso. Como é que o Brasil, com 13 milhões, porque com muito menos, você teve países, por exemplo, que explodiram socialmente, fizeram revoluções, etc. Como que o Brasil, com 13 milhões de desempregados, com a informalidade chegando a 26 milhões de pessoas, né, ele até hoje não conseguiu explodir? Ele não se explode na questão social, por exemplo. Será que essa questão de se vender esperança para a população, isso é uma coisa que deveria ser discutida? Mas eu acho o seguinte: ainda tem comida na mesa. Se começar a faltar, a explosão ela é inevitável. Olha, Flávio. As pessoas ainda estão se alimentando. Não sei ainda de forma precária, mas ainda estão se alimentando. Mas essa comida está ficando bem. O Brasil voltou agora ao mapa da miséria. Quem está falando isso não sou eu, é a ONU. A ONU. Entendeu? Então, não sei se nós estamos com tanta comida assim já. Não, mas quando as pessoas passarem a ter esse tipo de necessidade, a explosão ela é inevitável. Alessandro, o economista Guilherme Mello, ele explicou o seguinte: ele deu uma entrevista, né? A Rádio Brasil Atual, falou o seguinte sobre essa história da moeda única, né? Abre aspas: creio que o Bolsonaro, preocupado com isso, resolveu criar um fato político e alguns factóides para desviar a atenção de um tema central na Argentina, que é a enorme crise que a economia atravessa e que foi herdada das políticas do próprio governo Macri. Que é a mesma política que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Qual que é a política que o Macri tentou fazer lá na Argentina? Menos estados, o Estado não investindo na economia, redução dessa máquina estatal. Isso foi uma crise, porque qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento em economia no Brasil sabe a importância do Estado brasileiro para manter essa economia funcionando, né? Então, o que nós temos no Brasil? O que é o Brasil de hoje? Né? O Brasil, aliás, o que é o Brasil de amanhã? A Argentina de hoje. Claro. Que é a mesma política. Então, por isso que ele vai na Argentina, dá o apoio ao presidente da Argentina contra uma eleição de uma futura presidente que vai ser uma oposição na América do Sul. E um presidente que tem popularidade de
3%, a mesma popularidade do ex-presidente Michel Temer. Isso aí eu já não sabia. Ou seja, é o encontro de dois governantes fracassados que estão levando os seus países à miséria absoluta. Olha, o deputado muito combativo também no PSOL, Ivan Valente, né, escreveu no seu Twitter, Alessandro, o seguinte: Bolsonaro alerta argentinos para novas Venezuelas, mas parece que eles estão preocupados mesmo com novas Argentinas. Com o Macri, o país foi ao colapso. Fez tudo o que o mercado mandou, inclusive a reforma da Previdência em 2017. Deu nisso. É o que eu venho falando. O Brasil de hoje é o espelho da Argentina de 2 anos atrás. As mesmas políticas. E se você não pega isso só na Argentina. Você pode pegar isso na Argentina, você pega na França, que você vai ter uma política também baseada nessa política de contenção de despesa do Estado. Inclusive gerou um movimento extremamente violento das massas contra o governo. Movimentos violentos com quebraram o país. E que a esquerda não conseguiu se manifestar lá na Argentina, não conseguiu na França também, não está conseguindo aqui no Brasil. É porque o povo está em estado de desespero. E eles, no desespero, ninguém vai quebrar nada se não tiver em estado de desespero. Então eles estão quebrando. E a esquerda, parece que parte da esquerda, infelizmente, insiste em não compreender isso. Alessandro, nós perdemos, né, um grande artista brasileiro que é o Sérgio Augusto Bustamante, né, conhecido como Serguei, o roqueiro. Isso. É importante entender que Serguei, por exemplo, ele veio, o pai dele era executivo, né, ele morou nos Estados Unidos, ele saiu do Brasil, foi morar com a avó nos Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos com aquela discussão da contracultura. A morte do Serguei eu acho que é muito emblemática no sentido seguinte, Paulo. Essa geração hoje, de 85, 70 anos, 75, ela foi uma geração de libertação, inclusive, da moral, né, dos costumes, etc. E que foi muito importante, inclusive, para discutir o papel da mulher. Foi uma vanguarda, né? Lógico. E hoje você vê uma geração extremamente careta. Mas é careta na aparência, porque assim, no íntimo dessas pessoas está aí as maiores perversões. Veja, por exemplo, aquele sujeito, tal do MC Reaça, né? Conservador, cristão. O sujeito já morreu. Acho que comemorar a morte de uma pessoa é desumano, por mais que seja lá quem foi essa pessoa. Só que é o seguinte, ele era, pelo menos o que saiu aí, né, na imprensa, que ele era casado, tinha uma amante, bateu na amante e perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça por conta dessa onda moralista. Ele provavelmente pensou que seria muito difícil encarar essa realidade que iria desmoralizá-lo e tirou a própria vida. Eu acho, É isso que esse sentimento provoca. quando você, por exemplo, acha que a esquerda, ela não teria que ter medo de fazer essa discussão, não. Tem que fazer. Né? Fazer uma discussão, sim, dessa questão da contracultura, fazer uma discussão das drogas, fazer uma discussão da sexualidade. Eu acho que o Serguei, o Serguei estava meio no ostracismo, quem levantou ele foi o Jô Soares na década de 80, que ele deu uma entrevista que ele era pansexual, que ele transava com qualquer ser vivo, com qualquer objeto. Eu acho que a gente precisa de mais Sergueis assim. Mais gente que consegue trabalhar a liberdade das pessoas hoje no Brasil. A liberdade sexual, a liberdade das drogas, a liberdade de comportamento, até a liberdade política. Claro. Né? Então, assim, o Serguei, acho que a morte do Serguei, né, nesse momento agora, em 2019, ele simboliza também a morte dessa geração. Essa geração que tentou trazer tanta liberdade pra gente e que nesse momento agora o que você vê jovens, são jovens extremamente reacionários na forma de se viver, na forma de se permitir que o outro viva. Você não precisa gostar do que o outro faz, mas você precisa respeitar o que o outro faz. Eu acho que é isso que nós não temos agora nesse momento, uma falta de respeito, inclusive naquilo que as pessoas gostariam de ter convivido. A marcha da maconha aqui em Goiânia. As pessoas não falaram disso. A polícia cercou, deu baculejo em todo mundo e não teve praticamente a marcha da maconha em Goiânia, que é uma marcha que é permitida até pelo STF. Foi permitida a marcha da maconha em todo o território brasileiro. Porque também as pessoas têm que se lembrar que no passado, lá nos Estados Unidos, houve uma luta, né, contra a lei seca, pelo direito das pessoas beberem, fazer uso de bebidas alcoólicas.
O que acabou assim, sendo menos pior do que a Você sabe qual é a proibição. coisa legal você tocou dessa lei seca? Eu estava lendo, eu estava estudando isso agora, há pouco tempo. Você sabe que quem começou a lei seca mesmo foram as mulheres, né? Foram, porque Foi os maridos delas bebiam muito, agrediam elas, né? E aí elas sofriam e começaram essa discussão da lei seca que virou um puritanismo nos Estados Unidos todo e que no final do fritar dos ovos criou toda aquela questão da violência, que é muito mais, que é, por exemplo, Da lei seca surgiu eu não sei qual assunto era Al Capone, mas é né? engraçado. Hoje eu estava até pensando na morte dele, eu estava pensando nisso. Foi um cara que utilizou quase todos os tipos de drogas possíveis, imagináveis, que a gente não imagina, e que morreu aos 85 anos de idade. Né? Daí o que ele falou sobre morte aqui, ó, na postagem dele, né, na página dele do Facebook, do dia 27 de maio, foi uma coisa interessante, né? Principalmente nessa época que a cultura de morte, infelizmente, está tão forte aqui no Brasil. Ele falou o seguinte: se você curte a morte de alguém por causa de apoio a A ou B na política, sinto muito. Você não representa letra alguma, mas sim um imenso vazio, sem alfabeto algum, bicho. Cara, o Brasil tem uma coisa que é o seguinte: tudo que não é de gravata ou falar bonito é desprezado. Então, por exemplo, uma fala dessa do Serguei é uma fala maravilhosa. Muito profunda. Você pega, por exemplo, a El, que maravilha também. Todos esses gênios culturais que nós tivemos, que não se representam uma cultura, digamos assim, de classe média, eles são meio que esquecidos. Né? O Raul Seixas, El, que maravilha. Apesar de serem populares, tem uma certa dentro da popularidade. massa, né? Não da elite cultural. Então, por exemplo, se qualquer show que você vai, por exemplo, que você tem a massa, o pessoal vai pedir para tocar Raul. Sim. Né? Então, por exemplo, a El, que maravilha, que eu fiquei lendo um tempo estudando sobre ela, falava 10 línguas. Pois é, 10 línguas, uma pessoa extremamente culta, né? E nós não conseguimos criar esses cultos dentro do Brasil, nós não conseguimos referenciar essas pessoas. Por exemplo, as pessoas quando olhavam para o Serguei, olhavam uma pessoa meio caricata, mas o Serguei teve um papel importante no rock nacional, muito importante. Muito importante. Entendeu? É lógico, não no patamar, por exemplo, de um Seco Molhados, de um Mutantes, de uma Rita Lee, mas ele trouxe uma cultura do rock no Brasil numa época que nós vivíamos a ditadura militar. Entendeu? Então era uma pessoa para ser referenciada, para ser discutida, para ser falada. De certa forma até que está sendo, né? Os meios de comunicação estão falando, mas a gente não estuda essas figuras. Pois é. A gente não estuda a obra dessas figuras. Parece que é uma coisa meio marginalizada. Então a gente acaba não formando história, não formando uma cultura na população brasileira de pessoas que foram importantes para formar a nação brasileira. Né? É verdade. Dia 14 de junho, o Brasil inteiro vai parar contra a reforma da Previdência. Os professores estão confirmados, vão participar hoje. Os servidores não ficam de fora nem pra descansar. Alessandro, pra gente finalizar, dia 14, greve geral. Assim, hoje eu tô meio negativo, assim, eu tô meio pessimista e tal, com a greve Aí geral, agora Bolsonaro. eu já tô com um sentimento contrário. Eu acho que por mais que não seja um sucesso absoluto, mostra que há uma movimentação da população contra tudo isso que está aí, que na verdade não é nem contra o governo Bolsonaro. Mas aí quando você é contra esse pega sistema neoliberal que está desempregando as determinados pessoas. partidos de esquerda e quando você pega determinadas centrais sindicais que querem usar a greve geral somente para discutir a reforma da Previdência e não usar a greve geral para fazer uma discussão do fora Bolsonaro, aí eu acho que o movimento perdeu. Não, mas as massas, né, a base desses movimentos, elas estão crescendo e daí vai surgir aí coisa nova, coisa boa. Se a humanidade sempre andou para frente e mais uma vez nós vamos estar vivos para ver, vai andar para frente assim. Por mais que às vezes você ache que não vai ser um sucesso, eu espero que seja um grande movimento e tem tudo para ser, talvez não aquela explosão, mas um movimento importante. Eu estava conversando com um amigo meu, fui até meio muito crítico, acho que eu fui até muito ferrenho na minha discussão. Olha, para mim é o seguinte, só tem uma coisa que resolve a situação do Brasil. Uma grande revolução social e popular, onde essa população vai pegar em armas e vai derrubar esse poder. O resto... Olha, a burguesia conseguiu fazer um grande movimento, por exemplo, aprovar a PEC da morte que vai quebrar o Brasil e para aprovar a reforma trabalhista, sem o uso da violência. Eu acho que até o próprio Zé Dirceu, certa vez, deu uma entrevista e falou, olha, não precisa mais pensar nisso. Isso é o pensamento dele.
basta fazer o que eles fizeram. Bem, mais uma vez eu não Pôr concordo. o povo na rua, A gente está batendo aqui as greves são, mas é importante fazer essa O discussão. pessoal gosta quando a gente discute, mas, por exemplo, todas as grandes reformas que a direita fez, teve muita gente que morreu nesse país. Claro, E foram muitos assassinatos. Se você pega a quantidade de massa de pobres, de negros que estão hoje morrendo na periferia, morrendo com 80 tiros no carro, por exemplo, é enorme. Nós tivemos um assassinato agora de uma família negra que levou 80 tiros no carro. Então, essa violência já existe. Não existe uma contraofensiva dessa violência para tomar o Estado. É essa violência que eu estou falando. Sim, mas isso aí, a população, a classe média tem que abrir os olhos. Porque essa violência que atingiu essa família negra pode começar a atingir também pessoas que moram nos condomínios fechados. Porque é uma violência de um poder muito forte, que é o Estado, contra as pessoas, né? Isso é uma discussão que precisa ser feita. Alessandro, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos lá. Eu, mais uma vez, você não trouxe o livro seu, que eu venho pedindo faz muito tempo já que você traga o livro, que eu quero, inclusive, ter esse livro, gostaria muito de vê-lo aqui. Nós vamos trazer e, assim, na descrição do vídeo, tá lá o link para as pessoas adquirirem e ajudar esse canal. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos e as amigas, obrigado, Alessandro. Forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Até o próximo. Valeu. Obrigado.